O sol nascente coloria o céu de São Paulo com tons alaranjados quando Renata Almeida, 32 anos, acordou sobressaltada. O despertador ainda não havia tocado, mas o peso em seu peito tornava impossível continuar dormindo. Arquiteta talentosa, ela contemplava a vista da janela de seu apartamento no 10º andar, um símbolo do sucesso que tanto almejara, mas que agora parecia vazio. 3 meses haviam se passado desde o acidente que levou seu irmão mais novo, Mateus. O carro dele capotara na rodovia dos imigrantes numa noite chuvosa, e a culpa consumia como um veneno lento. A última conversa entre eles terminara em discussão, com palavras duras que jamais poderiam ser retiradas. Renata, você precisa sair dessa casa hoje. A voz de Clara, sua melhor amiga e sócia no escritório de arquitetura, ecoou pelo telefone. Faz quase uma semana que você não aparece no trabalho. Temos o projeto da nova biblioteca municipal para entregar. Eu sei, Clara. Estou tentando. Renata passou a mão pelos cabelos castanhos despenteados, observando a pilha de livros de autoajuda que se acumulava em sua mesa de centro, todos praticamente intocados. Vou passar aí em 1 hora. Não aceito não como resposta. Quando Clara chegou, encontrou Renata ainda de pijama, o apartamento em desordem. Entre as correspondências espalhadas sobre a mesa, havia um envelope diferente. Para Renata, de Mateus, dizia a caligrafia familiar. O que é isso? Perguntou Clara, apontando para o envelope. Não sei. A mãe dele encontrou entre as coisas do Mateus e me entregou ontem. Ainda não tive coragem de abrir. Clara se sentou ao lado dela no sofá. Às vezes, Renata, a vida nos faz cair para que possamos aprender a nos levantar. Você sempre foi a águia da família, lembra? Era o que seu pai dizia. Renata finalmente abriu o envelope. Dentro, um pequeno bilhete e um livro. Você é insubstituível, de Augusto Cury. Mana, sei que brigamos, mas ninguém me inspira como você. Leia esse livro que mudou minha perspectiva. Talvez você também descubra que é mais forte do que imagina. Te amo, Mateus. As lágrimas escorreram pelo rosto de Renata enquanto ela segurava o livro contra o peito. O que seu irmão queria lhe dizer? Que mensagem ele buscava transmitir antes de partir? No escritório, outro desafio a aguardava. Paulo Mendes, o ambicioso arquiteto recém-contratado, havia assumido a liderança do projeto da biblioteca durante sua ausência. Aos 28 anos, ele era brilhante, metódico e não escondia sua ambição de se tornar sócio. Bom te ver de volta, disse Paulo, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Fiz algumas alterações no projeto. Acho que vai gostar. Renata observou as mudanças na tela do computador. Seu projeto original, uma estrutura que brincava com luz e sombra inspirada nas bibliotecas antigas, havia sido substituído por algo mais moderno e impessoal. Isso não é o que planejamos, murmurou. É o que o cliente quer agora, respondeu Paulo. Às vezes precisamos nos adaptar. Naquela noite, deitada em sua cama, Renata abriu o livro que Mateus havia deixado. Na primeira página, uma frase sublinhada chamou sua atenção. As pessoas mais fortes não são aquelas que mostram força diante dos outros, mas aquelas que vencem suas batalhas internas. Ela não sabia, mas aquelas palavras marcariam o início de uma jornada que transformaria sua vida para sempre. A Biblioteca Municipal de São Paulo sempre foi um refúgio para Renata. Desde a infância, quando seu pai a levava para escolher livros aos domingos, ela sentia uma conexão especial com aquele lugar. Agora, sentada em um dos bancos de madeira entre as estantes, o projeto que estava desenvolvendo parecia ganhar um novo significado. Nunca imaginei te encontrar aqui, a voz grave a surpreendeu. Renata ergueu os olhos para ver Miguel Santos, um senhor de 68 anos, professor aposentado de literatura que frequentava o escritório de arquitetura para consultoria sobre o projeto da biblioteca. Ele era uma figura peculiar, com seus óculos de armação grossa e cabelos brancos sempre despenteados, carregando uma pasta de couro surrada. Estou tentando me reconectar com a essência do projeto, respondeu ela, gesticulando para os livros ao redor. Miguel sorriu, sentando-se ao seu lado. Sabe, quando me aposentei após 40 anos ensinando, senti que havia perdido meu propósito. Demorei para perceber que não era o trabalho que me definia, mas os valores que carregava comigo. Renata observou o livro que estava lendo. Você é insubstituível. Excelente escolha, comentou Miguel. Cury tem um jeito único de falar sobre resiliência. Foi um presente do meu irmão. Renata hesitou. Ele faleceu há alguns meses. Sinto muito. Miguel ficou em silêncio por um momento. Sabe, há uma passagem nesse livro que diz que cada pessoa é um universo indecifrável.
Talvez seu irmão tenha deixado algo de si mesmo nessas páginas para você descobrir. Enquanto isso, no escritório, Clara confrontava Paulo sobre as alterações no projeto. Você não pode simplesmente redesenhar o trabalho de anos da Renata, disse Clara, exasperada. Estou apenas atualizando o conceito, respondeu Paulo, com um tom defensivo. A biblioteca precisa ser funcional, não um monumento ao passado. A visão da Renata sempre foi criar um espaço que honrasse a tradição e abraçasse o futuro. Você está transformando isso em... Clara gesticulou para a tela. Em mais um prédio sem alma. Paulo ajustou sua gravata, visivelmente incomodado. Talvez seja hora de abordagens mais pragmáticas. O mundo mudou, Clara. Naquela noite, Renata recebeu uma ligação inesperada. Era Sofia, a mãe de Mateus, convidando-a para jantar. O apartamento de Sofia estava exatamente como Renata se lembrava, acolhedor, com cheiro de comida caseira permeando o ambiente. Desde o divórcio dos pais, Renata ficará com o pai, enquanto Mateus escolhera viver com a mãe. Aquela separação criará um abismo entre os irmãos que apenas começava a ser transposto quando o acidente aconteceu. Ele falava muito de você, disse Sofia, servindo a sopa de legumes. Especialmente nas últimas semanas. Renata brincou com a colher, tentando conter as lágrimas. Encontrei isso entre as coisas dele, continuou Sofia, entregando um caderno com capa de couro marrom. São anotações que ele fazia sobre o livro que te deu. Renata abriu o caderno com mãos trêmulas. Estava cheio de reflexões pessoais, desenhos e citações. Uma entrada chamou sua atenção. Hoje entendi que o medo de falhar me impedia de tentar. Mas como Cury diz, o fracasso é uma oportunidade para começar de novo com mais inteligência. Preciso contar isso para Renata. Ela sempre se cobrou demais. Ele nunca me disse isso, murmurou Renata. Mateus tinha dificuldade em expressar sentimentos, respondeu Sofia com um sorriso triste. Mas ele te admirava tanto que tinha medo de não ser suficiente ao seu lado. Aquela noite, enquanto dirigia de volta para casa, Renata sentiu uma estranha sensação de paz. Pela primeira vez desde o acidente, as memórias de Mateus trouxeram mais do que dor. Trouxeram clareza. No dia seguinte, ao chegar ao escritório, Renata encontrou Paulo trabalhando em novas modificações no projeto. Bom dia, disse ela, surpreendendo-o. Precisamos conversar sobre o projeto. A expressão de Paulo endureceu, preparando-se para uma confrontação, mas Renata sorriu. Você tem razão em alguns pontos. A biblioteca precisa ser funcional para o futuro. Mas também precisa honrar o passado. Acho que podemos encontrar um equilíbrio. A surpresa no rosto de Paulo era evidente. Ele esperava uma batalha, não uma colaboração. Tem alguma ideia? Perguntou ele, com cautela. Várias, respondeu Renata, abrindo seu caderno de esboços. E você? Aquela conversa marcou o início de uma improvável parceria. Enquanto Renata compartilhava suas ideias, ela percebia que estava, finalmente, começando a seguir o caminho que Mateus havia tentado lhe mostrar. A chuva golpeava as janelas do escritório enquanto Renata revisava as últimas alterações no projeto da biblioteca. 3 semanas haviam se passado desde que ela e Paulo começaram a trabalhar juntos, e uma dinâmica inesperada surgiu entre eles. Onde antes havia competição, agora existia uma colaboração cautelosa. Acho que encontramos o equilíbrio perfeito, comentou Paulo, observando o modelo 3D na tela. Sua visão de preservar elementos históricos com a minha abordagem prática. Renata assentiu, mas seus pensamentos estavam distantes. Aquela manhã, ela havia visitado o local do acidente de Mateus pela primeira vez. Uma cruz simples marcava o ponto onde o carro saíra da estrada. Alguém, provavelmente Sofia, havia deixado flores frescas. Você está bem? Perguntou Paulo, notando seu olhar perdido. Sim, só. Renata respirou fundo. Hoje é um dia difícil. Paulo hesitou, desconfortável com a vulnerabilidade dela. Quer conversar sobre isso? A pergunta pegou Renata de surpresa. Em todas as semanas trabalhando juntos, eles haviam discutido ideias, conceitos e técnicas, mas nunca assuntos pessoais. Você tem família, Paulo? Tenho pais em Minas Gerais. Mal os vejo desde que me mudei para São Paulo. Deveria visitá-los mais, disse Renata, com um sorriso triste. Nunca sabemos quanto tempo temos. Antes que Paulo pudesse responder, Clara entrou na sala, visivelmente agitada. Acabei de sair de uma reunião com o prefeito. Eles estão considerando cancelar o projeto da biblioteca. O quê? Por quê? Perguntou Renata, levantando-se abruptamente.
Cortes orçamentários. Estão priorizando obras de infraestrutura. Dizem que uma biblioteca não é essencial neste momento. O mundo de Renata pareceu desmoronar. Não era apenas um projeto, era um legado, uma forma de honrar a memória de Mateus e sua própria jornada de recuperação. Não podemos permitir isso, disse ela, determinada. Vamos apresentar uma proposta revisada, mostrando o valor social, educacional e cultural da biblioteca. Temos 3 dias, respondeu Clara, cética. Eles já estão com a decisão praticamente tomada. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Renata enfrentou sua primeira grande crise desde que começara a se recuperar. A possibilidade de perder o projeto que havia se tornado seu foco de cura parecia mais do que podia suportar. Com mãos trêmulas, ela abriu o caderno de Mateus, procurando alguma orientação. Uma anotação chamou sua atenção. Hoje entendi o que Cury quis dizer com a vida é um conjunto de possibilidades em meio a dificuldades. Não podemos controlar o que acontece, apenas como reagimos. Renata fechou os olhos, tentando absorver a mensagem. Quando os abriu novamente, seu olhar pousou sobre o telefone. Sem pensar muito, ela discou um número. Miguel. É Renata. Preciso da sua ajuda. Na manhã seguinte, o escritório de arquitetura se transformou em um centro de operações. Miguel havia mobilizado uma rede de professores, escritores e defensores da educação. Paulo usou seus contatos na imprensa para destacar a importância do projeto. Não esperava essa mobilização, comentou Clara, observando as pessoas trabalhando em diferentes aspectos da apresentação. Às vezes, precisamos de uma tempestade para descobrir quem realmente está ao nosso lado, respondeu Renata. Enquanto trabalhavam na revisão do projeto, Paulo se aproximou de Renata com uma expressão séria. Posso ser honesto. Quando você se afastou, vi uma oportunidade de assumir o projeto. Pensei que seria minha chance de me destacar. Renata o encarou, surpresa com a confissão. E agora? Agora entendo que não se trata de competição. É sobre criar algo significativo juntos. Paulo hesitou antes de continuar. Meu pai era bibliotecário. Foi assim que me apaixonei por arquitetura, vendo como os espaços podem transformar vidas. Por que nunca mencionou isso? Porque parecia uma fraqueza. Admitir que tem uma conexão pessoal com o projeto. Renata sorriu, reconhecendo em Paulo algo de si mesma. Não é fraqueza, Paulo. É o que nos torna humanos. Enquanto a noite caía, Renata se encontrou sozinha na sala de reuniões, finalizando a apresentação. No silêncio, ela pôde ouvir a voz de Mateus, tão clara como se ele estivesse ao seu lado. Você sempre foi a águia da família, lembra? Respirando fundo, ela abriu o livro Você é Insubstituível e leu a passagem que Mateus havia sublinhado. As águias não temem a tempestade, elas a usam para voar mais alto. Naquele momento, enquanto a chuva continuava a cair lá fora, Renata soube que estava pronta para enfrentar qualquer tempestade. A sala de audiências da prefeitura estava lotada quando Renata, Paulo e Clara chegaram. Representantes de escolas, universidades e centros culturais ocupavam os assentos, todos mobilizados por Miguel nas últimas 48 horas. O prefeito Eduardo Moreira, um homem de meia idade com expressão perpetuamente cansada, observava a movimentação com surpresa. Não esperava tanta gente para uma simples revisão orçamentária, comentou ele ao secretário de Cultura, que parecia igualmente desconcertado. Renata ajustou os papéis em suas mãos. 3 noites sem dormir adequadamente haviam deixado olheiras profundas sob seus olhos, mas um fogo determinado brilhava em seu olhar. Quando chegou sua vez de falar, ela se levantou, sentindo o peso de todas as expectativas. Senhor prefeito, membros do conselho, começou ela, com voz firme. Estamos aqui hoje para falar não apenas de um prédio, mas de um portal para o futuro. Renata não recorreu aos gráficos elaborados que haviam preparado ou às projeções de custos revisadas. Em vez disso, abriu o caderno de Mateus. Meu irmão escreveu: uma biblioteca não é apenas um depósito de livros, é um refúgio para sonhadores. Ele tinha razão. Um murmúrio percorreu a sala enquanto Renata contava a história de como seu pai, um pedreiro sem educação formal, a levava à biblioteca municipal todos os domingos. Como aquele espaço havia transformado a vida de ambos, permitindo que ela se tornasse arquiteta e que ele descobrisse poesia em sua vida simples. A biblioteca que propomos não é um luxo, continuou ela, enquanto Paulo projetava imagens do projeto. É uma necessidade. Especialmente agora. Paulo assumiu a palavra, explicando como o novo design combinava elementos históricos com tecnologia moderna, criando um espaço que serviria tanto às gerações atuais quanto às futuras.
Clara apresentou um plano de sustentabilidade econômica, mostrando como a biblioteca poderia gerar receita própria através de eventos culturais e parcerias educacionais. Quando terminaram, um silêncio profundo tomou conta da sala. O prefeito ajustou seus óculos, parecendo genuinamente intrigado. Impressionante, disse ele finalmente. Mas ainda temos um déficit orçamentário significativo. Foi quando Miguel se levantou. O velho professor caminhou lentamente até o centro da sala, carregando sua pasta de couro gasta. Senhor prefeito, meu nome é Miguel Santos. Ensinei literatura nesta cidade por 4 décadas. Ele abriu a pasta e retirou um documento. Este é um compromisso assinado por empresários, editoras e instituições culturais dispostos a formar uma parceria público-privada para viabilizar este projeto. Os olhos do prefeito se arregalaram ao ver os nomes e valores listados no documento. Como conseguiu isso em tão pouco tempo? Miguel sorriu, olhando para Renata. Quando uma causa é justa e liderada por pessoas apaixonadas, é surpreendente como as portas se abrem. 3 horas depois, Renata, Paulo, Clara e Miguel celebravam em um pequeno café próximo à prefeitura. O projeto havia sido aprovado, com algumas modificações no orçamento, mas a essência permanecia intacta. Um brinde à Biblioteca do Futuro, propôs Clara, erguendo sua xícara de café. E a arquiteta que tornou isso possível, acrescentou Paulo, com um sorriso genuíno para Renata. Ela balançou a cabeça. Foi um esforço coletivo. Cada um de vocês. Aceite o elogio, Renata, interrompeu Miguel gentilmente. Aprenda a reconhecer suas vitórias. Naquela noite, voltando para casa, Renata parou no cemitério. O túmulo de Mateus estava coberto de flores frescas. Sentando-se ao lado da lápide, ela abriu o livro de Cury. Cada pessoa é um mundo único, com tesouros que precisam ser descobertos, leu em voz alta. Estou começando a entender o que você queria me mostrar, Mateus. Uma brisa suave agitou as folhas das árvores acima, como se seu irmão estivesse respondendo. Pela primeira vez desde o acidente, Renata não sentiu apenas dor ao pensar nele. Havia também gratidão. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, Renata encontrou um envelope em sua mesa. Dentro, havia um cartão simples com a caligrafia elegante de Paulo. Obrigado por me ensinar que vulnerabilidade não é fraqueza. Clara entrou na sala, segurando uma pasta com os documentos oficiais da prefeitura. Temos muito trabalho pela frente, comentou ela, observando Renata guardar cuidadosamente o cartão. Sim, mas agora sei que não estou sozinha. Enquanto elas revisavam o cronograma, Renata notou um novo brilho no olhar de Clara, algo além do entusiasmo profissional. Tem algo que você quer me contar? Perguntou Renata, intrigada. Clara hesitou, brincando nervosamente com o fio solto de sua blusa. Estou grávida. Eu e Roberto decidimos tentar há 1 ano, e finalmente. Renata abraçou a amiga com força, sentindo uma onda de alegria genuína. Isso é maravilhoso. Por que não me contou antes? Com tudo o que estava acontecendo, e depois do Mateus, Clara respirou fundo. Não sabia como você reagiria. A vida continua, Clara. E isso é uma bênção. Naquela tarde, durante uma pausa no trabalho, Renata abriu novamente o caderno de Mateus, encontrando uma anotação que não havia notado antes. A maior descoberta que fiz é que não podemos mudar o passado, mas podemos reescrever seu significado. Cada cicatriz pode se tornar uma lição, cada perda um novo começo. Com um sorriso, Renata pegou seu telefone e ligou para Sofia. Gostaria de almoçar comigo amanhã? Perguntou. Há tanto sobre Mateus que quero saber. Enquanto desligava, Renata percebeu que algo estava mudando dentro dela. As sementes do renascimento começavam a brotar, transformando o solo árido de sua dor em um jardim de novas possibilidades. Os primeiros raios de sol iluminavam o terreno onde a nova biblioteca seria construída. Renata caminhava pelo espaço vazio, visualizando mentalmente cada detalhe do projeto que agora tomava forma não apenas em plantas e maquetes, mas também na realidade. 6 meses haviam se passado desde a aprovação na prefeitura, e o canteiro de obras começava a se organizar. É diferente quando saímos do papel, não é? Paulo se aproximou, oferecendo-lhe um café. Sim, respondeu Renata, aceitando a bebida. É como ver um filho nascer. Eles observaram em silêncio enquanto os trabalhadores descarregavam materiais e preparavam o terreno. A relação deles havia evoluído para uma parceria profissional baseada em respeito mútuo e, surpreendentemente, uma amizade que nenhum dos dois havia previsto. Preciso te contar algo, disse Paulo, com uma expressão séria. Recebi uma proposta para liderar um projeto em Barcelona.
É o tipo de oportunidade que aparece uma vez na vida. Renata sentiu um aperto no peito. Nos últimos meses, Paulo havia se tornado uma presença constante em sua vida, alguém com quem podia compartilhar ideias e desafios sem julgamentos. Isso é incrível, Paulo. Você merece. Ainda não aceitei, respondeu ele, estudando seu rosto. Queria conversar com você primeiro. Antes que pudessem continuar a conversa, o celular de Renata tocou. Era Sofia, com a voz embargada. Renata, você pode vir até aqui? Encontrei algumas coisas do Mateus que acho que você deveria ver. 2 horas depois, Renata estava sentada na sala de Sofia, cercada por caixas com pertences de Mateus. Entre fotografias antigas e cadernos escolares, Sofia encontrou um pendrive com a etiqueta Projeto Águia. Ele trabalhava nisso nas últimas semanas, explicou Sofia, entregando o dispositivo. Nunca me contou do que se tratava. De volta ao seu apartamento, Renata conectou o pendrive ao laptop. Dentro havia uma pasta com dezenas de arquivos organizados meticulosamente. Ao abrir o documento principal, ela sentiu o ar escapar de seus pulmões. Era um plano detalhado para uma organização sem fins lucrativos dedicada a oferecer suporte psicológico e educacional para jovens em situação de vulnerabilidade, inspirado nos ensinamentos de Augusto Cury. Mateus havia mapeado parceiros potenciais, calculado custos iniciais e até redigido um manifesto. O nome escolhido era Projeto Águias Urbanas, com o slogan: todo ser humano pode voar além de suas circunstâncias. Renata passou horas explorando os arquivos, descobrindo uma faceta do irmão que ela nunca havia conhecido. Mateus, sempre à sua sombra, havia desenvolvido uma profunda sensibilidade social e um plano concreto para transformar vidas. No dia seguinte, no escritório, Renata compartilhou sua descoberta com Clara e Paulo. É como se ele tivesse deixado uma missão para mim, disse ela, mostrando os arquivos. Algo que vai além da arquitetura. E o que você pretende fazer? Perguntou Clara, folheando o plano impresso. Renata hesitou, sentindo o peso da decisão que vinha considerando desde a noite anterior. Quero realizar o sonho dele. Transformar o projeto Águias Urbanas em realidade. Isso significaria reduzir seu papel no escritório, observou Clara, com expressão preocupada. Temos projetos importantes em andamento. Eu sei, respondeu Renata. E é aí que entra minha proposta. Ela olhou para Paulo, que ouvia atentamente. O projeto em Barcelona é uma oportunidade incrível. Mas e se pudéssemos oferecer algo igualmente desafiador aqui? Os olhos de Paulo se arregalaram quando Renata explicou sua ideia, promovê-lo a sócio no escritório, permitindo que ela dividisse seu tempo entre a arquitetura e o projeto social de Mateus. Você confiaria a mim esse papel? Perguntou ele, claramente surpreso. Não estaria oferecendo se não confiasse, respondeu Renata com um sorriso. Clara, no entanto, não parecia convencida. Renata, entendo seu desejo de honrar Mateus, mas você está sendo impulsiva. Este escritório é seu legado. Talvez meu legado precise ser maior que isso, respondeu Renata. Como você mesma disse quando me arrastou de volta ao trabalho há meses, a vida nos faz cair para aprendermos a nos levantar. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Renata enfrentou dúvidas que não havia admitido em voz alta. Estava realmente pronta para dividir seu tempo e energia? O projeto de Mateus era realmente viável ou apenas um sonho ambicioso? Buscando orientação, ela abriu o livro de Cury e encontrou uma passagem sublinhada por Mateus. O verdadeiro heroísmo não está em nunca cair, mas em levantar-se cada vez que caímos e seguir adiante com mais sabedoria. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Miguel. Como está, minha jovem arquiteta? Renata sorriu ao ouvir a voz do velho professor que, nos últimos meses, havia se tornado mentor e amigo. Confusa, admitiu ela, contando sobre sua descoberta e o dilema que enfrentava. Sabe, disse Miguel após uma pausa reflexiva, às vezes o universo nos apresenta encruzilhadas não para escolhermos um caminho sobre o outro, mas para descobrirmos que podemos criar nosso próprio caminho. E se eu não for capaz? Perguntou Renata, vocalizando seu maior medo. E se eu falhar com o sonho do Mateus? O maior risco não é falhar, Renata. É nunca tentar voar por medo de cair. Na manhã seguinte, Renata marcou uma reunião com Clara e Paulo. Sua decisão estava tomada, mas antes que pudesse anunciá-la, Clara entrou na sala com uma expressão grave. Houve um problema com o terreno da biblioteca, anunciou ela. Descobriram contaminação no solo durante as escavações. Todo o cronograma está comprometido, e o orçamento terá que ser revisado. Paulo empalideceu. Isso pode cancelar o projeto?
Não se pudermos apresentar uma solução viável rapidamente, respondeu Clara. Mas precisamos agir agora. Renata sentiu o mundo girar. Justo quando estava pronta para dividir seu foco, o projeto que havia se tornado símbolo de sua recuperação estava ameaçado. Como poderia equilibrar tudo? A voz de Mateus ecoou em sua mente. Todo ser humano pode voar além de suas circunstâncias. Vamos resolver isso, disse ela, determinada. E depois, tenho uma proposta importante para fazer a vocês dois. Enquanto saíam para uma reunião de emergência com os engenheiros, Renata percebeu que o verdadeiro teste não estava apenas na capacidade de superar obstáculos, mas na coragem de carregar o peso de suas próprias asas enquanto ensinava a outros a voar. O auditório improvisado no terreno da biblioteca estava lotado. Renata observava a multidão de rostos expectantes enquanto ajustava o microfone. Um ano havia se passado desde a descoberta da contaminação no solo, um desafio que quase enterrou o projeto. Bem-vindos à apresentação oficial da Biblioteca Asas do Saber, começou ela, sua voz ecoando pelo espaço. Há 18 meses, este projeto era apenas um sonho ameaçado pelo cancelamento. Hoje, estamos prestes a iniciar uma nova fase. Ao seu lado estavam Paulo, agora oficialmente sócio do escritório, Clara com seu bebê de 6 meses no colo, Miguel e Sofia. Juntos, eles haviam transformado um potencial desastre em uma oportunidade de inovação. Quando descobrimos a contaminação no solo, continuou Renata, enquanto imagens eram projetadas atrás dela, tínhamos duas opções, abandonar o projeto ou reinventá-lo. Paulo assumiu o microfone, explicando como transformaram o desafio ambiental em um diferencial do projeto. O que era um problema se tornou nossa maior inovação. Redesenhamos a biblioteca para incorporar um processo de biorremediação do solo. O jardim suspenso que vocês veem no projeto não é apenas um elemento estético, mas parte de um sistema vivo que, ao longo dos próximos 5 anos, purificará naturalmente o terreno. O público aplaudiu entusiasticamente enquanto Paulo apresentava os detalhes técnicos. Clara tomou a palavra em seguida, detalhando como a crise havia atraído novos parceiros e aumentado o orçamento do projeto. Às vezes, é preciso uma tempestade para reunir as pessoas certas, concluiu ela, olhando significativamente para Renata. Quando Renata retomou o centro do palco, sua expressão era solene. Hoje, não celebramos apenas uma biblioteca. Celebramos um conceito maior sobre como enfrentamos os desafios da vida. Ela fez uma pausa, buscando o olhar de Sofia na plateia. Este projeto é dedicado à memória de meu irmão, Mateus Almeida, que me ensinou que somos insubstituíveis em nossa jornada. Um murmúrio percorreu a plateia enquanto Renata revelava a segunda parte do anúncio. É com grande orgulho que anunciamos que a Biblioteca Asas do Saber abrigará também a sede do projeto Águias Urbanas, uma organização dedicada a oferecer suporte educacional e psicológico para jovens em situação de vulnerabilidade. No telão atrás dela, surgiu o logotipo do projeto, uma águia estilizada sobrevoando o contorno de uma cidade, com o slogan "Todo ser humano pode voar além de suas circunstâncias". Sofia cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto ao ver o sonho de seu filho ganhar vida. Miguel, ao lado dela, sorriu com orgulho paternal para Renata. Após a cerimônia, enquanto os convidados conversavam animadamente, Paulo se aproximou de Renata com 2 taças de champanhe. A arquiteta mais teimosa e inspiradora que já conheci, brindou ele. Renata sorriu, aceitando a taça. Teimosa! Se não fosse por essa sua teimosia, eu estaria em Barcelona agora, projetando algum prédio comercial sem alma. E está arrependido de ter ficado? Perguntou ela, estudando seu rosto. Paulo segurou seu olhar por um momento antes de responder. Nem por um segundo. O momento foi interrompido por um grupo de adolescentes que se aproximou timidamente. Eram os primeiros participantes do projeto Águias Urbanas, que havia começado em escala piloto enquanto a sede estava em construção. Senhora Almeida, chamou um dos garotos, com um caderno nas mãos. Queríamos mostrar nosso projeto para o espaço de leitura juvenil. Renata sorriu, imediatamente voltando sua atenção para os jovens. Durante o último ano, dividir-se entre o escritório de arquitetura e o projeto social tinha sido exaustivo, mas momentos como este tornavam tudo válido. Mais tarde naquela noite, após todos partirem, Renata permaneceu sozinha no terreno. As luzes da cidade criavam um cenário quase etéreo enquanto ela caminhava pelo espaço que em breve se transformaria em realidade concreta. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Clara. Roberto acaba de colocar Luísa para dormir. Estamos pensando em você. Descanse um pouco. Renata sorriu. A pequena Luísa, afilhada de Renata, havia se tornado uma fonte inesperada de alegria em sua vida.
Ver Clara equilibrando a maternidade com a carreira era inspirador, embora Renata ainda não conseguisse imaginar essa realidade para si mesma. Sentando-se em um banco improvisado, ela abriu o caderno de Mateus que sempre carregava consigo. Uma passagem específica a confortava em momentos de dúvida. Cury diz que o verdadeiro sucesso não está no que conquistamos, mas em quem nos tornamos durante o processo. Hoje, entendi que minha vida pode ser muito mais do que sempre imaginei. E a de Renata também, se ela conseguir se libertar de suas próprias expectativas. Estou tentando, Mateus, sussurrou ela para a noite. Estou tentando. O som de passos a surpreendeu. Paulo se aproximava, carregando 2 xícaras de café. Pensei que já tivesse ido, comentou Renata, aceitando a bebida quente. E perder este momento, respondeu ele, sentando-se ao seu lado. Em todos os anos projetando prédios, nunca experimentei algo assim. É como se pudéssemos sentir o futuro tomando forma. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as estrelas que pontilhavam o céu escuro de São Paulo. Renata, há algo que preciso te perguntar, disse Paulo finalmente, com uma seriedade incomum. Nos últimos meses, tenho sentido que... O telefone de Renata tocou estridente, interrompendo o momento. Era Sofia, com voz alarmada. Renata, venha para o hospital. É Miguel. Ele teve um ataque cardíaco. O mundo de Renata pareceu desacelerar enquanto corria pelos corredores brancos e assépticos do hospital. Paulo a acompanhava em silêncio, oferecendo apoio sem palavras enquanto buscavam informações. Miguel estava na UTI, estável mas em estado crítico. Sofia já estava lá, segurando a mão do velho professor. Nos últimos meses, para surpresa de todos, um romance discreto havia florescido entre eles. Ele estava tão feliz hoje, disse Sofia, com a voz embargada. Disse que finalmente sentia que havia cumprido sua missão como educador ao ver o projeto da biblioteca. O médico se aproximou com expressão grave, explicando que as próximas 48 horas seriam decisivas. Enquanto Sofia permanecia ao lado de Miguel, Renata e Paulo se retiraram para a sala de espera. Ele vai ficar bem, afirmou Paulo, segurando a mão de Renata. Miguel é forte. Não posso perder mais ninguém, murmurou ela, permitindo-se vulnerável como raramente fazia. Não agora. Paulo a abraçou em silêncio, oferecendo conforto enquanto a noite avançava. Em algum momento, Renata adormeceu contra seu ombro, exausta física e emocionalmente. Quando acordou, horas depois, encontrou Paulo conversando em voz baixa com um dos médicos. A expressão em seu rosto fez seu coração acelerar. O que houve? Perguntou, levantando-se abruptamente. Paulo se virou para ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. Miguel está consciente. Quer falar com você. Na UTI, Miguel parecia frágil entre os aparelhos, mas seus olhos ainda mantinham o brilho inteligente que o caracterizava. Minha jovem arquiteta, cumprimentou ele com voz fraca. Parece que este velho professor decidiu dar um susto em todos. Renata segurou sua mão com cuidado, sentindo o pulso fraco sob a pele enrugada. Você não tem permissão para nos deixar ainda, disse ela, tentando soar leve. Temos uma biblioteca para inaugurar. Miguel sorriu fracamente. Renata, lembra quando discutimos aquela passagem de Cury sobre como cada pessoa deixa um legado único? Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Quero que saiba que, em meus 68 anos de vida, poucos momentos me trouxeram tanto orgulho quanto ver sua transformação no último ano. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Renata, enquanto Miguel continuava. Você recuperou não apenas sua vida, mas está recuperando a vida de outros. Foi você quem me ajudou a encontrar o caminho, respondeu ela, apertando suavemente sua mão. Miguel fechou os olhos por um momento, cansado. O caminho sempre esteve dentro de você. Eu apenas iluminei alguns passos. Quando Renata saiu do quarto, encontrou Paulo e Sofia conversando com o médico. A expressão grave nos rostos deles dizia tudo. Quanto tempo? Perguntou Renata diretamente. O médico hesitou antes de responder. Semanas, talvez. O coração está muito comprometido. Naquela noite, voltando para casa no carro silencioso conduzido por Paulo, Renata tomou uma decisão. Não era hora de lamentar, mas de agir. Miguel merecia ver o resultado de tudo o que haviam construído juntos. Precisamos acelerar o projeto, disse ela subitamente. Quero que Miguel veja a biblioteca pelo menos parcialmente concluída. Paulo a encarou rapidamente antes de voltar os olhos para a estrada. É possível, mas seria extremamente desafiador.
Teríamos que reorganizar todo o cronograma, negociar com fornecedores, equipes trabalhando em turnos. Podemos fazer isso? Perguntou Renata, determinada. Paulo refletiu por um momento antes de assentir. Se tem uma pessoa capaz de realizar o impossível, é você. Ao chegar em seu apartamento, exausta e emocionalmente drenada, Renata encontrou um pacote na porta. Dentro havia um livro novo de Augusto Cury com um cartão de Miguel. Para quando você precisar lembrar que o sol sempre nasce depois da noite mais escura. Comprei há semanas, prevendo que chegaria um momento em que você precisaria destas palavras. Na página marcada por Miguel, uma frase estava sublinhada: a vida é feita de ciclos. A fênix não renasce sem antes virar cinzas. Renata abraçou o livro contra o peito, permitindo-se chorar verdadeiramente pela primeira vez em meses. Amanhã seria um novo dia, e ela estava determinada a transformar esta dor em força, mais uma vez. Os raios dourados do sol poente iluminavam a fachada imponente da Biblioteca Asas do Saber. 6 semanas de trabalho incansável, turnos dobrados e uma mobilização sem precedentes haviam transformado o que era apenas uma estrutura básica em um edifício quase completo. Renata ajustou a cadeira de rodas de Miguel, posicionando-o para melhor apreciar a vista. Apesar da deterioração de sua saúde, o velho professor havia insistido em visitar a obra. Ao seu lado, Sofia segurava sua mão, os olhos marejados de emoção. É mais bonita do que eu imaginava, murmurou Miguel, observando como a luz do entardecer brincava nas grandes janelas de vidro e nas estruturas curvas que lembravam asas abertas. Ainda não está completa, explicou Renata. Mas quis que você visse. Paulo se aproximou, segurando plantas arquitetônicas enroladas. Professor, preparamos algo especial para você. Desenrolando as plantas sobre uma mesa improvisada, Paulo revelou os detalhes da área central da biblioteca. Este será o Espaço Miguel Santos, um anfiteatro dedicado a palestras, saraus literários e apresentações culturais. Miguel ajustou os óculos, estudando o projeto com olhos brilhantes. Vocês não precisavam. Precisávamos sim, interrompeu Renata gentilmente. Este projeto existe graças a você. Clara se juntou ao grupo, carregando a pequena Luísa. Nos últimos meses, ela havia assumido a coordenação administrativa do projeto Águias Urbanas, complementando o trabalho de Renata na mentoria dos jovens. Os adolescentes prepararam algo para você, disse Clara, fazendo um sinal. Um grupo de 15 jovens se aproximou timidamente. Eram os primeiros participantes do projeto, adolescentes de comunidades vulneráveis que haviam encontrado no programa um espaço de acolhimento e desenvolvimento. Professor Miguel, começou uma menina de aproximadamente 16 anos, o senhor não nos conhece pessoalmente, mas mudou nossas vidas. Um por um, os jovens compartilharam como o projeto inspirado pelos ensinamentos de Cury havia transformado suas perspectivas. O último a falar foi Lucas, um rapaz de 17 anos que havia perdido os pais em um acidente semelhante ao de Mateus. Antes do Águias Urbanas, eu não via futuro para mim, disse ele, com voz embargada. A senhora Renata me mostrou que nossas tragédias não definem quem somos, apenas nos dão a oportunidade de descobrir nossa força. Miguel enxugou discretamente uma lágrima enquanto Sofia apertava suavemente seu ombro. Um dos adolescentes entregou a Miguel um livro artesanal, cuidadosamente encadernado. São nossos textos, poemas e histórias, explicou o jovem. O senhor será o primeiro leitor da nossa biblioteca. Enquanto Miguel folheava emocionado o livro, Renata observava a cena com uma sensação de plenitude que jamais imaginara possível. O círculo se completava. A dor que quase a destruíra havia se transformado em um movimento que agora acolhia outras dores e as transformava em possibilidades. Acho que está na hora de mostrarmos a surpresa principal, sussurrou Paulo em seu ouvido. Com um aceno, Renata concordou. Paulo ajudou Miguel a se levantar da cadeira de rodas, apoiando-o enquanto caminhavam lentamente para a entrada principal da biblioteca. A porta maciça de madeira entalhada estava coberta por um tecido que Paulo e Renata removeram juntos. Ali, esculpido na madeira, estava o ex-libris da biblioteca, uma águia em pleno voo, carregando um livro aberto. Abaixo, em letras elegantes, uma citação: todo ser humano é autor de sua própria história. Mateus estaria orgulhoso, disse Sofia, tocando suavemente o entalhe. Ele está aqui, respondeu Renata, sentindo uma paz profunda. Em cada tijolo, em cada livro, em cada vida transformada. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, lançando as últimas cores sobre o edifício, Miguel pediu para ficar sozinho por um momento com Renata. Paulo, Clara e os outros se afastaram discretamente. Renata, começou Miguel, sua voz fraca mas firme,
quando nos conhecemos, você era uma mulher quebrada pela dor, incapaz de enxergar além da sua perda. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Hoje, vejo em você o que Cury chamaria de uma autora da própria história. Você não apenas reconstruiu sua vida, mas criou um legado que continuará muito depois de todos nós. Renata segurou a mão frágil do professor. Você me ensinou a maior lição, Miguel. Que nossas perdas podem se transformar em dádivas para outros. Tenho um último pedido, disse ele, tirando de seu bolso um envelope amarelado. Quando eu partir, quero que você leia isto. É uma carta que escrevi para você. Renata aceitou o envelope com mãos trêmulas. Mas você ainda vai estar aqui para a inauguração oficial, insistiu ela, lutando contra as lágrimas. Miguel sorriu serenamente. Ambos sabemos que não, minha querida. E está tudo bem. Completei minha jornada e tive o privilégio de ver meu último e mais importante projeto realizado: ajudar você a redescobrir sua essência. 3 semanas depois, sob um céu azul perfeito, a Biblioteca Asas do Saber foi inaugurada oficialmente. O evento reuniu autoridades, parceiros, moradores locais e, principalmente, os jovens do projeto Águias Urbanas. Na primeira fileira, uma cadeira vazia com uma rosa branca simbolizava a presença de Miguel, que havia partido pacificamente 5 dias antes. Renata, vestida em um elegante terno azul marinho, subiu ao palco para o discurso de abertura. Ao seu lado estavam Paulo, Clara com Luísa no colo, Sofia e uma foto emoldurada de Mateus. Há 2 anos, quando perdi meu irmão, acreditei que nunca mais encontraria propósito ou alegria, começou ela, sua voz firme ecoando pelo anfiteatro ao ar livre. Hoje, celebramos não apenas a inauguração de um espaço de conhecimento, mas o renascimento de muitas vidas, incluindo a minha. Ela fez uma pausa, olhando para o público diverso que a observava. Esta biblioteca nasceu da dor, cresceu através do desafio e agora se apresenta como um símbolo de esperança. Como nos ensina Augusto Cury, somos todos autores de nossas histórias, e cada capítulo difícil pode ser reescrito com um novo significado. Renata então pediu que os jovens do projeto subissem ao palco. Juntos, eles cortaram a fita de inauguração, simbolizando que aquele espaço pertencia, acima de tudo, ao futuro que eles representavam. Enquanto os convidados exploravam as instalações, Paulo se aproximou de Renata, que observava tudo com um misto de realização e nostalgia. Conseguimos, disse ele, oferecendo uma taça de champanhe. Sim, respondeu Renata, com um sorriso genuíno. Mas sinto falta deles. De Mateus, de Miguel. Eles estão aqui, disse Paulo, apontando para o espaço ao redor. Em cada detalhe que construímos juntos. Clara se juntou a eles, deixando Luísa nos braços de Renata, que abraçou a afilhada com carinho. Soube que recebemos convites para projetar outras bibliotecas em 3 cidades diferentes, comentou Clara. Parece que criamos um modelo de sucesso. E não apenas para bibliotecas, acrescentou Sofia, que se aproximava com um grupo de educadores. Já temos interessados em replicar o projeto Águias Urbanas em outros estados. Renata observou o movimento ao seu redor, visitantes maravilhados com a arquitetura inovadora, jovens orgulhosos mostrando os espaços que haviam ajudado a projetar, crianças encantadas explorando a seção infantil. Um sonho que nascerá da mais profunda dor agora ganhava vida própria, expandindo-se muito além do que ela jamais imaginara. Horas mais tarde, quando apenas a equipe mais próxima permanecia, Renata subiu até o terraço-jardim da biblioteca. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Ali, finalmente sozinha, ela retirou do bolso a carta de Miguel que ainda não havia tido coragem de abrir. Com mãos levemente trêmulas, abriu o envelope e começou a ler. Minha querida Renata, se está lendo esta carta, significa que completei minha jornada neste plano. Não se entristeça por mim. Aos 68 anos, tive o privilégio de viver intensamente, amar profundamente e, nos meus últimos meses, testemunhar um dos mais belos processos de transformação humana que já presenciei, o seu. Quando nos conhecemos na biblioteca, vi em seus olhos uma dor que conheço bem. A mesma que senti quando perdi minha esposa há 20 anos. Naquela época, acreditei que nunca mais encontraria sentido. Estava errado, assim como você estava quando acreditava que nunca superaria a perda de Mateus. O que aprendi, e que agora você também descobriu, é que não superamos perdas, integramos-nas à nossa história e escolhemos o significado que daremos a elas. Mateus deixou para você não apenas um livro, mas uma missão. Miguel deixa para você não um vazio, mas uma certeza, a de que você é capaz de transformar qualquer circunstância em oportunidade de crescimento e serviço. Lembro-me de uma passagem de Cury que sempre apreciei.
a maior prisão não são as grades que nos cercam, mas os muros que construímos dentro de nós. Você, Renata, derrubou esses muros. Libertou-se do cárcere da culpa, do medo e da autolimitação. Vejo em seu futuro não apenas sucesso profissional, mas uma vida rica em significado. Vejo no projeto Águias Urbanas o início de uma transformação social que tocará milhares de vidas. Vejo em sua parceria com Paulo, sim, este velho professor percebeu o que vocês dois ainda hesitam em admitir, a promessa de novos sonhos compartilhados. Mais do que tudo, vejo em você a realização da metáfora que deu nome ao nosso projeto, uma águia que não apenas aprendeu a voar após a queda, mas que agora ensina outros a abrir suas asas. Continue voando, minha querida arquiteta da alma. O horizonte é infinito para quem tem coragem de explorar novos céus. Com eterno carinho, Miguel. Renata fechou os olhos, permitindo que as lágrimas fluíssem livremente enquanto segurava a carta contra o peito. O vento suave parecia trazer ecos de todas as vozes que a haviam guiado até ali. Seu pai, Mateus, Miguel. Pensei que te encontraria aqui. A voz de Paulo a trouxe de volta ao presente. Ele se aproximou, respeitando seu momento de emoção, e ficou ao seu lado contemplando o horizonte de São Paulo. A biblioteca está vazia agora. Só restou a equipe de limpeza, comentou ele. Renata enxugou as lágrimas e sorriu. Miguel dizia que os melhores momentos em uma biblioteca são aqueles entre o barulho do dia e o silêncio da noite. É quando os livros podem respirar. Paulo a observou com admiração. Sabe, quando você me convidou para ser sócio, achei que era apenas uma estratégia para você se dedicar ao projeto social. Mas agora entendo que foi muito mais. O que quer dizer? Perguntou ela, guardando cuidadosamente a carta no bolso. Você me ensinou que a arquitetura não é apenas sobre construir estruturas, mas sobre criar espaços que transformam vidas, respondeu Paulo. Isso mudou tudo para mim. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, o céu agora pontilhado pelas primeiras estrelas da noite. Li a carta de Miguel, disse Renata finalmente. Ele era muito observador. Sobre o quê? Perguntou Paulo, com um sorriso curioso. Renata se virou para encará-lo. Sobre nós. Sobre possibilidades não exploradas. O olhar de Paulo encontrou dela, carregado de promessas não ditas. E o que você pensa sobre essas possibilidades? Renata sorriu, sentindo uma leveza que há muito não experimentava. Penso que Mateus estava certo quando escreveu em seu caderno: o futuro pertence àqueles que têm coragem de reescrever suas histórias. Quando Paulo estendeu a mão para ela, Renata aceitou sem hesitação. Juntos, desceram do terraço para o mundo que os aguardava lá fora, um mundo de desafios, incertezas, mas também de infinitas possibilidades. Na saída da biblioteca, Renata parou por um momento para olhar uma última vez para a fachada iluminada. O ex-libris da águia brilhava sob as luzes direcionais, como um lembrete constante de que, mesmo nas noites mais escuras, sempre existe a promessa de um novo amanhecer. Pronta? Perguntou Paulo. Renata assentiu, sentindo-se verdadeiramente completa pela primeira vez em muito tempo. Pronta para novos horizontes. Enquanto caminhavam lado a lado para o futuro, Renata carregava consigo não apenas as memórias daqueles que havia perdido, mas também a certeza de que cada pessoa é, de fato, insubstituível em sua jornada. E que sua própria jornada, com todas as suas quedas e voos, estava apenas começando.